Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, que é a aula 2, né, o módulo 2, após a aula sobre metacognição, vai ser uma aula que eu vou falar um pouquinho sobre dopamina e a importância de administrarmos a dopamina, né, que é uma substância fundamental na história do ser humano, para motivá-lo, né? Ela é uma substância que ajuda, vamos dizer que na motivação, leva as pessoas a acreditarem nos seus projetos, a acreditar nas suas conquistas, né? E falando sobre dopamina, né? A gente vai, então, falar sobre motivação e dopamina, lembrando que a próxima aula a gente vai falar sobre autorregulação, porque não adianta nada você estar motivado, as equipes estão motivadas, o projeto vai começar, a gente já se reuniu e, nossa, hoje o clima é de motivação e daqui a um mês parece que tudo mudou e que parece que as pessoas já estão se maltratando aí no meio da equipe, já tem gente discordando, você não está legal, você já não está motivado, então motivação, dopamina, projetos sem autorregulação não tem fundamento, não tem promessa de dar sequência, ok? Então não perca a aula que vem, a próxima aula, que é a aula de autorregulação, que eu vou estar falando da importância de diagnosticarmos, inclusive, sentimentos e emoções que, de certa forma, colaboram para a gente boicotar os projetos dos outros, da equipe, e boicotar os nossos próprios projetos, tá? Então a gente vai estar discutindo esse tema, ok? E mais para frente, eu vou lançar o módulo avançado, né, que eu chamo de Deep Mind, onde eu vou falar de 4 temas sensíveis que mexem com qualquer pessoa que quer causar mudança na sociedade, mudança na sua empresa, disrupção, inovação, criatividade, que é sobre a consciência, a mente disruptiva, como a neurociência pode ajudar a gente a construir cenários e situações futuras e um empreendedor que se controla, um empreendedor, uma empresa que usa de neurociência para não só extrair o melhor de si, mas proporcionar qualidade de vida, proporcionar um ambiente saudável, um ambiente bom para se trabalhar, inclusive dentro das normas NR1, que no dia 26 de maio vão estar em vigor. Então não perca o curso avançado, que vai ser lançado a partir de julho, tá? Em julho vai ser lançado um curso muito focado em dar uma preparação sofisticada para que você consiga romper as barreiras da sua vida, que você consiga desenvolver um projeto, consiga desenvolver seus sonhos, a sua equipe consiga ter coerência, consiga proporcionar um ambiente saudável, um ambiente de bem-estar, de inovação, de criatividade, um ambiente acolhedor, um ambiente motivador, tá? E vai ser imperdível esse módulo avançado chamado Deep Mind, ok? Então seja bem-vindo e agora vamos falar sobre dopamina. Primeiro, lembrando, é fundamental de que todos nós, de certa forma, as nossas emoções, sentimentos e a nossa forma de pensar o mundo, de pensar a vida, a nossa maneira de enxergar a realidade, ela é uma construção que depende de várias variáveis que são externas. Primeiro, que nós somos resultados, nossos hábitos, costumes e até culturas e formas de ver o mundo são construídos por décadas. A gente vai reunindo informação, inclusive, dos outros. Outro fato é que entre essas décadas, 15 anos no mínimo, são construídos em nós pela educação, desde o ensino fundamental, né, o ensino básico lá, infantil, até a faculdade, até a pós-graduação, o doutorado. Então, a estrutura de ensino do seu país, do nosso país, que é o Brasil, ela, de certa forma, constrói um modelo de pessoa que hoje está mais ligado a ser servil, um modelo bastante materialista, né, um modelo muito focado numa física materialista, num modelo voltado ao mercado, trabalho pragmático, e que precisa avançar para um modelo criativo, inovador, para um modelo muito mais libertário. Bom, além disso, nós temos interação com pessoas mais íntimas, né? Os familiares, namorados, namoradas, amigos, times de trabalho, que a gente interage por anos. E essa interação acaba também moldando as nossas características
acaba desenvolvendo um pouco da nossa personalidade, né? E outra, é, geralmente nós nos defendemos ao longo dessa interação com as pessoas, seja na escola, na faculdade, em casa, na rua, na empresa, não importa onde, toda essa interação promove, a gente acaba construindo um sistema de defesa, um sistema até para esconder quem nós somos, para não expor totalmente nós aos outros. Isso é chamado de personalidade. E personalidade é bom lembrar, personalidade nem sempre é o teu melhor lado. Personalidade é a construção que você faz para interagir com os outros, mas não necessariamente é o que você quer ser, né? Além de hábitos que são inseridos, que a gente acaba adquirindo pela sociedade de consumo, né? A pressão que a gente tem do sistema em que a gente vive hoje, né? E 200 anos para cá, coloca muito uma pressão sobre status. Então, todos nós somos muito pressionados, desde familiares, desde terceiros externos, a apresentarmos, né, competências para adquirir coisas, adquirir poder, adquirir dinheiro, adquirir influência, né? Hoje os influencers, ou seja, uma competição muito translocada, uma pressão muito forte em se destacar, em ter status, podendo ser político, econômico, status cultural, né? Outra questão também é que nos nossos hábitos que foram construídos, nem todos foram bons. Então, alguns hábitos da maioria de nós são vícios. Então, são vícios desde vícios ligados à bebida, comida, à pornografia, vícios ligados até ao consumismo, vícios ligados ao culto à autoimagem, ou ao culto a uma imagem ideal, né? A imagem perfeita, o corpo perfeito, mas que não deixam de ser vícios e que, de certa forma, nos sequestram, acabam nos dominando, sequestrando o nosso cérebro, que é o chamado sequestro da amígdala, né? O sequestro da tua mente, e que acaba te proporcionando prazer, dopamina, mas ao mesmo tempo fazendo você desperdiçar chances de evoluir muito mais na vida. E aí, diante dessa questão, vem, né? Se todos esses hábitos foram construídos por décadas, anos, desde de você dentro do ventre da sua mãe até hoje, isso pode ser desconstruído? Isso pode ser desconstruído, isso chama-se neuroplasticidade, né? E neuroplasticidade é a capacidade do cérebro humano não só de reconstruir pensamentos, reconstruir hábitos, criar coisas novas, mas a capacidade do próprio ser humano reconstruir o seu corpo. O cérebro tem uma influência, um poder muito grande sobre até o nosso DNA, tá? Então, com base nisso que a gente vai discutir, trabalhar aqui na próxima aula. Bom, quando a gente fica sem projeto, sem um grande projeto de vida, não importa se é acadêmico, não importa se é um trabalho, não importa se é uma arte, não importa se é um dom, um talento de música, quando você fica sem projeto, você tira o seu cérebro do modo de atenção, e o modo de atenção é marcado por foco, por busca de recompensas a longo prazo e por um encontro consigo, né? O modo de atenção faz com que você preste atenção naquilo que você, na essência, quer ser, a pessoa que você quer ser, né? Não só profissionalmente, como em todos os aspectos da vida humana. E a gente, quando não está com esse projeto, a gente cai de um equilíbrio que, a princípio, um projeto de vida nos daria, a gente cai para o desequilíbrio. E esse desequilíbrio aciona o cérebro, deixa muito à vontade no cérebro um sistema, um modo de funcionamento que se chama saliência, ou modo de saliência. E o modo de saliência, ele busca algo com que se entreter. O cérebro buscando entretenimento, o cérebro buscando algo na vida. Se você não tem um projeto de escalar o Himalaia, eu costumo dizer que lhe sobra tomar uma cerveja no bar, te sobra assistir um filme na esquina, te sobra bater um papo furado na outra esquina, ou seja, não te sobra muita coisa a não ser aquilo que pode te expor a vício, né? Aquela famosa mente vazia, laboratório do diabo, tá? Então essa saliência, geralmente, ela está ligada às emoções. Então você começa, quando você está com ócio, demais ocioso,
Mas não aquele ócio dentro de um projeto. Eu vou parar para descansar para continuar o projeto. Não. Quando você está com aquele ócio permanente, aquele niilismo. Então você começa a sofrer sequestro da amígdala por sobre emoções e pensamentos que começam a ruminar. Geralmente o cérebro, quando está olhando o futuro demais, ele começa a olhar o passado. E nesse olhar passado, ele começa a ruminar emoções ruins, lembranças ruins, momentos ruins que você teve, pessoas que te disseram ofensas, enfim. E aí o cérebro busca a fuga, porque de certa forma ele não quer ficar ali o tempo todo lidando com coisas, pensamentos e sentimentos ruins. E aí, automaticamente, como a sua amígdala está sensível, você está altamente emotivo, você vai buscar um vício. Né? Pessoas vão beber, pessoas passam a comer demais, né? Caem no açúcar, na farinha, nos doces, né? Nos chocolates, nas comidas industriais, e isso alimenta uma lista interminável de vícios, até o vício do consumo, o hiperconsumismo. O sujeito que durante a semana vai para um shopping para comprar um monte de coisas desnecessárias, né? E essa rede de saliência é perigosa, porque ela gera prazer? Gera. Os vícios geram prazer? Geram. Mas vício não gera projeto. Vício não gera uma campanha de vida. Vício não gera uma trilha. Vício gera problemas graves, inclusive econômicos, fisiológicos, para quem bebe, para quem consome drogas, e até relacionais. Tá? Dentro disso, então é necessário como é que eu vou focar, como é que eu vou trabalhar um cérebro ruminante que está viciado em ver pornografia ou beber, que está viciado em ficar passeando e falando besteiras com pessoas na rede, nas redes sociais. Como é que eu vou sair disso? Primeiro, é fundamental você ter uma visão de destino. Então é fundamental você parar para trabalhar um autoconhecimento. O Omnia, que é o método que eu desenvolvi, ele promove o autoconhecimento profundo para a pessoa enxergar, ela conseguir ver na vida o que ela de fato veio a esse mundo, o que ela quer fazer de projeto de vida. Então, essa visão de destino começa a já te ajudar a você a construir um projeto de vida que te vai estabelecer novos hábitos, novos pequenos hábitos, novos micro hábitos que vão inclusive competir com os hábitos e vícios anteriores. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? Quando a pessoa resolve, pelo menos, vamos dizer, eu vou ser atleta, ou você é uma pessoa que eu quero desenvolver um corpo atlético, eu quero fazer triatlo, eu quero fazer maratona, eu quero desenvolver fisicamente, automaticamente você começa já a treinar. E você começa a ter já micro hábitos mais saudáveis, dormir mais cedo, acordar mais cedo, comer melhor. E possivelmente aquele álcoolzinho, né? Ou aquele doce, ou aquele enlatado industrial vai começar a ser descartado. Então, os novos micro hábitos, isso é importante você lembrar. A ideia fundamental de ter um projeto maior na vida causa prazer. Dá prazer a pessoa ganhar uma maratona, dá prazer a pessoa correr uma maratona, dá prazer a pessoa jogar um vôlei com os amigos, dá prazer a pessoa pintar um quadro para uma exposição, dá prazer a pessoa desenvolver um curso para crianças carentes. Ou seja, grandes projetos trazem prazer, só que é um outro tipo de prazer e uma outra forma de usar dopamina. Então, esse novo projeto eu vou ensinar vocês a criarem micro hábitos que vão mudar o seu cérebro, vão mudar a composição do seu cérebro já habituado a ruminar pensamentos, a ter vícios e a perder tempo com todo esse cérebro ruminante, esse cérebro perdido. Então, fatalmente vai mudar a sua neurobiologia, o teu cérebro vai mudar, e não só o seu cérebro, mas o teu corpo, porque você vai se engajar e vai ser responsável por um projeto maior. E não só por um projeto maior, você vai ser responsável pela tua vida, você vai ser responsável pela vida dos outros. E você vai se tornar um exemplo. Portanto, isso promove o que eu chamo de uma mudança sustentável, ou seja, a tua mudança
ela tem um longo prazo. Ela tem um projeto que começa hoje e não tem fim, a não ser com o final da nossa vida, mas é um projeto que vai dando sustentabilidade a novas ações e a mudanças saudáveis, boas, que vão te renovar, que vão tirar dos vícios, que vão tirar das decorrências de uma vida viciada, né? De uma vida emotiva, que é a depressão, é a ansiedade, é uma série de outros, o burnout, uma série de outros estados emotivos negativos, ok? Dito isso, então como é que a gente vai primeiro trabalhar? Primeira coisa, defina de uma vez por todas. Pare todas as besteiras, vícios e pensamentos. Pare com todas essas ruminações. Pare com tudo isso. Faça autoconhecimento. Pare para meditar. Pare para conversar com alguém mais maduro na vida, com alguém mais experiente. Defina um projeto de vida. Existem inúmeros testes que ajudam a definir projeto de vida. Por exemplo, o Ikigai, que está disponível na internet. Depois aqui eu vou colocar um link para você. Existe o Via Character, do qual você vai enxergar suas forças de caráter, aquelas 5 forças que te movem na vida, como amor ao conhecimento, como critério, como justiça, como criatividade, tá? E aí, a partir do momento que você começa a construir, não precisa ser de um dia para o outro. Definir um projeto de vida não precisa ser de hoje para amanhã. Às vezes levam meses para a gente descobrir um projeto maior, para a gente descobrir a grande razão da nossa existência. Mas na medida que você vai construindo esse projeto, você vai dando sentido e direção ao teu cérebro. E quem vai assumindo é essa massa que está aqui na frente, chamado córtex pré-frontal. Então, o córtex vai começando a ser trabalhado em direção a construir um corpo e principalmente um cérebro voltado a esse projeto. O foco disso, o resultado, é que quando você começa a ter as coisas mais claras na vida, se você quer casar, se você quer ter filhos, se você quer sair do teu emprego e ir para uma outra área, não há problema. Né? Muita gente me pergunta, poxa, eu sou advogado, eu não suporto mais advogar e eu quero ser enfermeiro. Exatamente, é um novo projeto de vida. Puxa, eu estou trabalhando no administrativo, eu sou aqui na área de operações e eu já enjoei, já cansei, descobri que isso não é mais para mim e descobri que eu quero treinar garotos carentes, eu quero desenvolver ONG que treina, que vou dar formação em treinamento físico para garotos e garotas carentes. Ok, isso é um projeto de vida. A partir do momento que você desenha para ser um projeto de vida, você começa a silenciar uma ansiedade que é gerada, geralmente é uma ansiedade gerada pela falta de consistência na vida, pela falta de um norte, pela falta de uma visão clara sobre o teu passo a passo nesse mundo. Então essa ansiedade, geralmente típica dos desocupados, das pessoas viciadas, das pessoas que vivem nos prazeres, geralmente ela começa a silenciar, porque ela começa a dar vazão à ansiedade. Então é fundamental colocar isso, né? A neurocientista, neurosocióloga, né? Martha Beck, brilhantemente diz que a partir do momento que o cérebro direito, que é criativo, que é inovador, é a nossa parte do cérebro que cria, que inova, que é genial, que bola coisas novas. A partir do momento que esse cérebro é acionado a criar uma nova vida, criar uma nova profissão, criar uma nova meta, ele canaliza, ele começa a gerar uma ansiedade na busca desse novo projeto. Então a tua ansiedade vai ser saudável, você vai buscar um projeto novo. Você vai você vai ficar ansioso para que aconteça os resultados. Você vai ficar ansioso pela próxima etapa do teu hábito. Você vai ficar ansioso
para chegar a concluir a etapa A do teu projeto, que vai durar 10 anos, ok? Feito isso, você vai dividir, então, esse projeto grande seu, você vai dividir em etapas. E me pergunto, mas eu quero sair do emprego, qual a primeira etapa? A primeira etapa é se preparar financeiramente, diminuir dívidas, reduzir gastos desnecessários. Para isso, tem vários educadores financeiros no mercado, excelentes, eu conheço inclusive gente excelente, que vai ensinar a você a regular suas dívidas, diminuir dívidas, você regular suas finanças, porque a primeira etapa é preparar suas finanças para a mudança. Porque se você vai sair de um emprego e você vai virar empreendedor, você vai deixar de ser CLT e vai virar empresário, empreendedor, você de certa forma tem um tempo, existe um lapso de tempo para o teu empreendimento ter sucesso. Geralmente no Brasil vai de 2, 3 a 4 anos, até 5. Então é preciso você estabelecer uma primeira etapa da transição financeira, o que, que vai te manter, como é que vai te suprir nesse prazo. Uma outra etapa seria a preparação técnica. Você vai fazer uma nova graduação? Ótimo. Ah, mas Júnior, eu tenho 50 anos. Se você tiver 80 e puder fazer uma nova graduação, faça. A graduação não é para os 20. Graduação é para a vida inteira. Preciso fazer uma pós? Faça. Ah, eu tenho mestrado e vou ter que fazer um curso técnico. Faça. É a próxima etapa. Então, todas essas etapas que vão ser divididas vai te gerar uma organização e vai te dar motivação para cumprir exatamente essas metas. Em cada meta finalizada, quando você finaliza uma meta, uma etapa, comemore. Comemore. Né? Terminou a graduação, terminou o primeiro semestre da graduação, comemore. Construa uma comemoração com parentes, com aqueles que você ama. Comemore, celebre, divulgue e, acima de tudo, reconheça o teu mérito. Isso é importante, porque isso vai gerar dopamina, isso vai gerar conquista. A dopamina é a substância que fez o homem primitivo sair da caverna, sair da sua mata, da sua tribo, e andar a pé quilômetros para encontrar uma terra muito melhor, com comida melhor, com água melhor, com árvores melhor, com frutas melhores. Então, a dopamina é a substância da conquista de longo prazo também, ok? Aí você vai trabalhar no micro. O que é o micro? Já é o micro hábito. Então você vai, dentro daquele projeto, estabelecer diariamente pequenas mudanças. Quem vai mudar de emprego? Eu quero sair do meu emprego atual, eu quero empreender, eu quero ser artesão, eu quero fazer velas, eu quero desenvolver sabonete, eu quero trabalhar com roupa. Não importa a área, eu quero reestilizar a moto. Não importa a área. Então, o micro hábito serve para você, durante determinados horários do dia que não atrapalham o teu trabalho, você começar a treinar, a desenvolver o teu projeto. Você já começar a comprar materiais, fazer testes de mercado, você já começar a desenvolver por etapas o teu novo empreendimento. E isso podem ser em momentos de 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, mas tem que ter consistência e tem que ser diário. Lógico, respeitando o fim de semana, mas tem que ter a consistência e ser diário. Por quê? Porque isso vai criar no teu cérebro toda uma nova fiação neural, ou seja, teu cérebro vai começar a constituir-se um modelo, uma arquitetura neural para realizar aquele projeto, tá bom? E por fim, sempre tenha a noção que é preciso de um escudo. Então é preciso de um plano de crise. Se algo começar a dar errado, é preciso ter um momento de reavaliar. É preciso ter um momento de sentar e falar, vale a pena? O que eu tenho que mudar? Que etapa que está errada? Eu vou diminuir o tempo aqui, não estou aguentando mais trabalhar 2 horas por dia, fora as 8 horas de trabalho. Eu vou diminuir para 1 hora. Ou seja, são regulações, são momentos em que você vai rever o projeto, vai reformulá-lo, vai pular etapa ou vai voltar etapas, porque são fundamentais
nos momentos de crise, de exaustão, nos momentos em que algo não dá certo, que uma etapa não está dando certo. Então é fundamental esse momento de autorregulação ser planejado também, tá? Então, dito isso, né, o que que acontece? Se você planejar esse passo a passo do macro até o micro, você vai fugir do principal fantasma que cerca qualquer equipe, qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer um que inventa de fazer uma grande mudança ao longo de tempo. 12 meses, 2 anos, 5. O grande problema é o chamado vale da desmotivação. Tá? O que é essa teoria? As empresas elas começam projetos novos e geralmente esses projetos novos há um costume muito grande de avaliá-los no final do ano. Ou vamos avaliar esse projeto no final do semestre. E as lideranças esquecem que ser humano não é máquina e ser humano não é software, não é SAP, não é IA e não é máquina. Ser humano é movido a dopamina. Se ao longo desse projeto não existe algum momento de premiação, algum momento de dizer atingimos a etapa 1, o estágio 1, o homem indo para a Lua, né? O foguete ali, o Apollo 9, teve um momento que soltou parte da astronave. Etapa 1 cumprida, foi comemorada na NASA. Etapa 2 é outra parte da aeronave. Até chegar na quinta, sexta etapa, onde a espaçonave vai pousar em solo lunar. Então, essas etapas têm que ser comemoradas e têm que ser símbolos de sucesso, têm que ser colocadas como sucesso, porque senão, ao longo do tempo, é muito factível, é muito fácil de ocorrer desmotivação da equipe ou sua e o projeto vai ser abortado por uma combinação entre falta de comemoração, de dopamina, de reconhecimento, somado também ao que a gente vai chamar de perda, né? Perda de dopamina, diminuição de dopamina. E o cérebro vai querer voltar para o módulo ruminante, para a saliência. Ele vai querer falar: ah, não, esse deserto aqui está demais, eu vou querer voltar para o Egito. Esse deserto não estou aguentando, eu vou voltar para o meu oásis, né? Então a mente vai querer voltar para o modo automático antigo, porque aquele módulo era tranquilo, eu já sabia fazer as coisas, eu já ganhava um salário que estava bom, né? Eu já estava tocando a minha vida, ou seja, isso coloca todo o projeto em risco. Então é por isso que é fundamental que eu coloco que a gente tem que, de certa forma, hackear, né? Ou seja, tapear, né? Tapear o medo de não dar certo, tapear a desmotivação e a forma de tapear exatamente de você ter esses momentos de comemoração, esses momentos que você fala, eu sou capaz. Então, vou dar exemplo simples, tá? Factível. Estou mudando de área, então estou cursando uma nova graduação, tá? E de repente fechou o ano. Faltou mais 3, mas fechou um ano. Então eu vou chamar um jantar de família, eu vou chamar um evento, eu vou chamar os amigos e vamos celebrar. Porque enfim fizemos já um ano. Eu estou a um ano a menos do passo de ser um novo profissional, um novo formado. No projeto de mudança de toda uma linha de produção, um projeto numa empresa de transformação de todo um sistema de produção, de repente o primeiro protótipo, né, o mínimo produto viável, né, o MVP, saiu. Acabou de sair o protótipo. Então vamos parar a equipe, vamos fazer um evento, vamos testar. Mesmo que o projeto, que o protótipo não funcione, ou que dê efeito, não importa, mas saiu o protótipo, vamos comemorar. Fomos capazes de fazer algo novo. O projeto está aqui. Foi exatamente no momento da semana retrasada, quando a Embraer, por exemplo, fez o primeiro carro aéreo da Embraer decolar. Chamou o presidente da República, ele foi, sentou no carro e decolou.
Fotografaram, filmaram, mostraram para a imprensa, mostraram para a empresa inteira, a Embraer inteira viu, todos os funcionários viram. Não importa que esse carro ainda não fez um voo de Gavião Peixoto até São Paulo, mas esse carro já levantou voo, fez manobras, desceu na pista e o presidente saiu são e salvo. Então isso é importante, tá? Porque isso hackeia o medo, isso eleva, é o que nós vamos chamar aqui, eleva a moral. Elevar a moral é liberar dopamina e as pessoas envolvidas, ou você, falarem: eu sou capaz, eu consigo, tá bom? E isso faz com que esses micro hábitos façam com que o projeto retome, o projeto volte a subir. Então, como é que funciona um projeto baseado em micro hábitos e em comemorações, em momentos de pausa, né? Momento que eu chamo de pausa, ou momento de revisão. Tem duas retas aqui. Um projeto a gente pensa, né? Todas as equipes, as empresas, as pessoas, a gente pensa, você pensa que a sua vida é uma gradativamente uma lenta subida, que esse progresso nosso é linear. Então, a gente vai para a escola e a gente comete a besteira de dizer que se você foi para o segundo ano e passou do primeiro, você evoluiu. E você chegou à oitava série, você evoluiu mais ainda. E você chegou à faculdade, você evoluiu mais ainda. Essa evolução não é. A educação também não é uma reta. Não existe. Bons alunos, excelentes alunos têm quedas de notas, quedas de padrão de resposta às provas, aos exames. Pessoas na vida passam por problemas, pessoas perdem mães, pais, avós, alunos ficam doentes, mães e pais ficam doentes, passamos por problemas financeiros, famílias perdem patrimônio. Então, o progresso humano nunca vai ser um sistema linear. Ele é um sistema senoidal. Ele é de altos e baixos. A grande discussão que eu estou propondo é se você não tiver um sistema de ajuste, um sistema de revisão, de comemoração, um sistema que denuncie que a etapa foi cumprida, você vai entrar naquilo que a gente chama de crescimento e queda. Ou seja, você vai evoluir e cai. Então a gente vê um monte de empresas e de empresários que evoluem e perdem tudo. Evoluem e perdem tudo. Evoluem e perdem tudo. Ou seja, resumidamente, se você tem um sistema que dá suporte, tem micro hábitos, você regula esses micro hábitos, você comemora, você tem etapas e cada etapa é uma vitória. Então você vai crescer senoidalmente, de forma senoidal, que é essa curva azul. Você vai ter quedas, o projeto uma hora vai abaixar a moral, a faculdade você vai ficar cansado, de repente, novo empreendimento é totalmente natural que em algum momento você vai dar uma desanimada, mas você tem metas e você consegue identificar que foram cumpridas, então você vai dar uma pausa, eu falo chamadas pausas para revisão, que é o sistema lento do cérebro, é o momento da gente refletir sobre o automático. A gente fica meio lento, sentimental, reavalia. Ok, passou esse tempo, ok, vamos para a luta. Próxima etapa, etapa 2. Como você já pensou uma etapa 2? Porque você planejou. Planejou. Planejamento. Você tem um plano. Você tem uma grande meta. Então, como você planejou, você fala: bom, agora eu vou para a etapa 2. Etapa 1, o avião, o carro aéreo voou. Ele levantou 30 metros do chão, fez manobras e desceu. Só não foi até São Paulo. Ok. Então você vai para o plano B. E ao longo do tempo você vai perceber que no final da reta você vai estar lá em cima e as coisas vão estar acontecendo. Fundamental colocar para você. Não acredite na maioria das teses que usam física quântica para dizer que esse processo é extremamente acelerado, que você senta, faz meditação e chama que isso daqui a um mês vai estar resolvido. Nenhum crescimento é baseado no
curtíssimo prazo e curto prazo. Grande parte das conquistas envolvem o longo prazo, porque precisam ser sustentáveis e precisam estar firmes a quedas. Sistemas robustos, maduros, são demorados. Sistemas fortes, equipamentos fortes, pessoas fortes são treinadas ao longo do tempo. Não se desenvolve um atleta olímpico em 2 anos. Às vezes leva uma vida inteira. Há esportes que o atleta leva 20 anos, 15 anos para se preparar, 25 até 40. Então isso é fundamental. Não se esqueça. Sempre busque reenquadrar. Errou, caiu, é o momento de resiliência. Tá? Caiu, estou cansado, vou esmorecer, diminuir a arrecadação, vou fazer uma disciplina a menos esse semestre porque estou muito cansado. Não há problema, é a resiliência do teu sistema, você está apenas ajustando. Para de pensar que isso é desânimo. Não é desânimo. O desânimo é para quem não tem projeto, não implementou isso e para quem continua lá no seu vício, perdendo tempo, tá? Tomando suas cervejas, gastando seu dinheiro à toa, tá? Trabalhando sem propósito, atendendo gente sem propósito, desenvolvendo produtos sem propósito, atendendo pessoas sem propósito e mal, atendendo mal o público interno da empresa, atendendo mal o consumidor, pior, atendendo mal sua família, tá? Então, é fundamental que você reconheça que é apenas um sistema de resiliência que você está passando. Só. Você não vai largar o projeto, você não vai desistir, tá? Você já cumpriu uma etapa ou está perto de cumprir etapa, são pausas apenas para ajustes, são ajustes e recuperação. Então é o trinômio que eu chamo de resiliência, porque vai te testar. A primeira etapa vai te testar. Geralmente a primeira etapa da maratona é a terrível. Depois você vai viver de ajustes, mudar o projeto, acelerar, investir mais, investir menos, mudar o escopo, reavaliá-lo, recuperar-se, ou seja, recuperar, vamos embora, vamos continuar, vamos dar largar, vamos acelerar. E isso é absolutamente normal. Se você obedecer essa não linearidade, você vai conseguir, né, construir um cenário ideal com um plano de emergência pronto, sempre, mas esse cenário ideal, seja treinar 1 hora, seja desenvolver o teu produto 1 hora por dia, não importa, você vai conseguir chegar até o final. Então, projete o seu destino, reformulando, né? Revisando, perdão. Projeta o teu destino, tá? Projeta o teu norte, o teu Himalaia. Determina, para de ficar atirando para todos os lados, até inclusive atirando e tentando várias áreas por puro prazer. Ah, estou tentando fazer uma coisa que eu gosto. Lamento, não é algo que você gosta. É tua vocação, é tua missão, é algo que está na tua alma, é algo que é inerente à tua vida, é sua, é seu. Mapeia suas vitórias, divida em etapas, tá? Não importa a área, o produto, o sonho. Mapeia as mesovitórias, os momentos de comemoração. Automatize os dias. Determine prazo, 5 minutos por dia. 2. Vou meditar 10 minutos por dia. Faça isso e vou aumentando. Daqui a 10 anos você está meditando 3 horas por dia, 4 horas por dia. E não esqueça, blinda os seus resultados, blinda o teu projeto. Promova escudos. Reavalie. Toma cuidado com críticas alheias. Importante lembrar que qualquer mudança pessoal, mudança nas empresas, no teu departamento, é passível de crítica. Por que os outros criticam quem está mudando? Sim, porque o ser humano ama o automático. Todo mundo gosta da receitinha para viver. E qualquer pessoa que é vizinho, que está do lado, que está mudando, incomoda profundamente, porque está dando um recado. Você está parado na vida. Você está no automático. Eu estou mudando. E isso incomoda, porque a pessoa que promove inovação,
renovação, crescimento, regeneração, ela saiu da zona de conforto e o testemunho dela, as ações dela, a fala dela e os resultados dela incomodam profundamente quem está vivendo há um bom tempo no automático, com as suas dopaminas estabelecidas, seus vícios, suas mini compensações. E me desculpe, às vezes a sua vida é medíocre. Cresça, inove, se transforme, brilhe, escale o Himalaia, aponte, faça tudo novo, transforme, porque você é capaz, você é uma máquina divina e você tem uma substância aí que, de forma incrível, ajuda a te motivar para isso. Grande abraço e até a próxima aula.